Sir Karl Popper, ilustre liberal, grande pensador, homem da ciência. Eu fico pensando em como Popper estaria perplexo com a quantidade de bobagem repetida em nome da ciência atualmente. Aqueles que desejam politizar tudo, até remédios, insistem na falácia de que o tratamento imediato teve a sua ineficácia comprovada. É pura ignorância ou má fé, coisa de quem não faz a menor ideia do que seja o processo científico. Testa-se uma hipótese, buscando sempre refutá-la, nunca comprová-la. Isso para impedir o viés de confirmação, a seletividade dos dados, o cherry picking. Se você só viu cisnes brancos até hoje, isso não lhe dá o direito de repetir em nome da ciência que cisnes negros não existem. A sua afirmação, cientificamente falando, deveria ser a de que hoje ainda não há prova de existência de cisnes negros, até o dia que eles foram encontrados. Vejo em tudo que é veículo de comunicação no Brasil a chamada de que a hidroxicloroquina e a ivermectina tiveram sua ineficácia comprovada. Isso é simplesmente falso, fake news. Há inúmeros estudos que apontam para sua eficácia. Há também a observação médica de quem está na ponta cuidando de pacientes, não lacrando entre uma música e outra. O que não há ainda é o tal teste padrão ouro, que não existe para cerca de 90% dos medicamentos que utilizamos para várias outras doenças. Pode ser que o troço seja placebo, afinal de contas? Até pode, mas há indícios de que não é esse o caso. Não obstante, jornalistas arrogantes e ignorantes adotam narrativas imbecis, tudo para atingir Bolsonaro, e o fazem, o que é pior, em nome da ciência. É de arrepiar. Aí nos deparamos com a notícia de que Oxford está realizando testes para ivermectina. A revista Exame deu a notícia, primeiro, de uma forma normal, objetiva. Depois, apagou e passou pelo filtro do lacre. Olha só. Reparem na torcida do contra, na distorção e na manipulação dessa nova chamada. O corpo da matéria, porém, não esconde a expectativa de sucesso com um remédio para parasita. Corona lovers e pandeminions não conseguem mais esconder que torcem contra o tratamento. Tudo por ódio ao presidente, é doentio. Mas deixando de lado o resultado, por enquanto, cabe perguntar, mas se há ineficácia comprovada, então por que Oxford vai realizar testes para averiguar a eficácia? Isso quer dizer, pasmem, que ainda não há a tal ineficácia comprovada? Isso quer dizer que a nossa imprensa em peso mente para o seu público? Tudo para fim político? Que coisa feia, né? O duplo padrão também tem sido a marca registrada da mídia nacional. Bolsonaro sem máscara já vira logo um genocida, enquanto isolacionistas que são vistos sem máscara longe das câmeras são protegidos na sua hipocrisia. E o fato de que a maioria deles contraiu o vírus é algo que passa batido pela imprensa. Enquanto isso, o Papa, sem máscara, toca na mão dos fiéis. Seria o Papa um genocida negacionista? O presidente Bolsonaro, com sutileza, passou o recado aos jornalistas, dando apenas bom dia e mostrando essas imagens. L'appoggio di Bergamo, noi l'amiamo tanto a Bergamo, e questa squadra è di bambini piccoli che ne vogliono bene e metteremo la sua foto davanti a tutto lo schermo dei bambini. Grazie Santità. Santità. Una benedizione, Santità. Viva il Papa! Papa Francesco! Viva! Viva il Papa! Sonisello le hanno mandato delle lettere. Aspettano la sua risposta. Un quaderno con tante lettere. Grazie, preghiamo per lei. Papa! Sì. No. Uma liderança verdadeira precisa demonstrar coragem e fé. O Papa, sem máscara, toca nas pessoas, pois se proteger não pode ser a única meta de um líder. Mas vai explicar isso para quem acha que o ícone da liderança nessa pandemia
é um governador hipócrita, falso e que diante das câmeras aparece até com 2 máscaras se for preciso dentro do banheiro, mas depois vai para Miami relaxar da sua afetação de falsa virtude. Por falar nesse tal governador, uma coisa ele faz muito bem: persuadir jornalistas a nunca o criticarem. Não se sabe qual é o tipo de argumento que ele usa para tanto. A minha colega de bancada, por exemplo, gagueja muito quando o tema é a gestão doriana. Também não é para menos. O Brasil tem péssimo resultado, pois tem mais de 500 mil mortes. Mas São Paulo não é tão ruim, pois seria o 10º estado em termos relativos, sendo que, ora, tem mais de 120 mil mortes. Isso sem levar em conta que São Paulo tem mais mortes do que a sua população representa no total brasileiro. Tem mais mortes do que a Argentina, de tamanho similar. O governador tem mérito por ouvir a ciência, mas a turma repete que não houve lockdown em São Paulo, um lockdown verdadeiro como na Europa? Ué, eu não entendo mais nada, eu fico sem saber se Dória é parte do problema ou da solução. Quando falamos do Papa, lembramos também da Argentina. Outro incômodo enorme para a narrativa da mídia. A Argentina, que terminou de destruir sua economia com o lockdown mais longo da América Latina, registrou 792 óbitos ontem e chegou a 90 mil mortes de coronavírus. Isso com uma população que é 1/4 da nossa. Ou seja, em termos relativos, já tem quase a mesma quantidade de óbitos e deve nos passar, porque está na margem muito pior. O presidente lulista não fechou a compra da vacina da Pfizer, porque alegou cláusulas leoninas. Mas Bolsonaro é culpado pela falta de vacina no país que é o 4º que mais vacinou no mundo? É dura a vida de um militante disfarçado de jornalista, não é? A Argentina tem também a moeda mais desvalorizada no momento, pois segue ladeira abaixo rumo ao destino venezuelano, flertando com o socialismo. Enquanto isso, o dólar cai abaixo de R$ 5,00 por otimismo dos investidores com as reformas aprovadas pelo governo Bolsonaro. Que dureza, né? Toma um dreia. Mas a Argentina não escutou a voz da ciência? Não fez o lockdown? Que passa? Aliás, vocês se lembram de quando o lockdown era defendido como uma medida emergencial por 15 dias apenas, só para achatar a curva e ganhar tempo? Pois é, hoje é o santo grau da seita da terra parada, dos isolacionistas gourmet que não pararam de trabalhar um só dia na pandemia, mas defenderam o desemprego em massa para os pobres, já que a economia a gente vê depois. Hipocrisia pura. Essa mídia não está preocupada em fazer as perguntas certas da ciência. Leandro Ruschel fez no lugar da patota do selo azul. No Chile, mesmo com 70% da população recebendo uma dose e metade das pessoas completando a vacinação com 2 doses, as mortes seguem em patamar elevado, numa média de 120 por dia, o que equivaleria a uma taxa de 1.300 no Brasil. Afinal, qual é a eficácia da vacina chinesa? Ele continua: já na Indonésia, centenas de casos de médicos que tomaram Coronavac ou a Sinopharm e foram infectados pela última onda da pandemia que varre o país, segundo a Reuters. O que acontece? E o que falar da Seychelles, uma pequena ilha com o maior índice de vacinação do mundo, 60% da população totalmente vacinada ainda em maio, e que está tendo uma explosão de casos. Já no insuspeito New York Times, jornal muito sério, segundo os esquerdistas, há uma reportagem mostrando que vários países, 90 países, apostaram na vacina chinesa e agora enfrentam surto de Covid. Pois é, precisamos falar sobre a eficácia das vacinas, lembrando que Costa Rica rejeitou a Coronavac, que tão pouco é aplicada nos Estados Unidos ou na Europa. O autor de novelas, Aguinaldo Silva, ficou decepcionado ao chegar no continente e escutar em todo lugar que a sua vacinação de nada valia ali. Dória apostou no cavalo errado? A imprensa vai tratar do assunto com objetividade, imparcialidade e postura científica? Não sabemos direito sobre a real eficácia das vacinas, ainda mais a chinesa, e não temos as respostas definitivas sobre o tratamento imediato. O que sabemos, com alto grau de certeza científica, é que a nossa imprensa
tem a sua ineficácia comprovada. É muita militância e pouca seriedade.